Olha aí, pessoal, a grande mídia está tentando dar uma aliviada para o lado do governo Lula por causa da informação que tem repercutido aí a respeito do real, do valor do real em relação principalmente ao dólar, né? Com muita gente afirmando que o real é a pior moeda do mundo. Claro que é um pouco forçado falar isso. A intenção das pessoas é dizer que o real está liderando dentre as moedas que valem a pena, merecem ser consideradas. O real está liderando a queda em relação ao dólar nos últimos tempos. Não significa que o real seja pior do que a moedeca de um paiseco qualquer por aí. Não é bem isso que o pessoal está afirmando, né? Mas não. Aqui é fake news que o real é a pior moeda do mundo, né? Só perdeu 20%. Não é muita coisa, não. E aqui eles puxam a capivara de outras moedas para tentar dar uma aliviada. Mas é interessante a gente olhar isso aqui para saber de quem que o Brasil está ganhando nessa história, porque é um negócio vergonhoso, meu amigo. E enquanto isso, enquanto o pessoal tenta dar uma aliviada e falar que o Brasil ainda está melhor que a Argentina, olha só os números, os dados relacionados à variação do peso na comparação com o dólar, né? O peso é essa linha azul, o real é essa linha verde. E veja que enquanto o peso vem caindo de forma considerável desde julho, né? Alcançou um máximo aqui e vem caindo desde julho. Eu te desafio a colocar nos comentários desde já o que aconteceu em julho para que o peso se estabilizasse tanto de lá para cá, enquanto que o real sistematicamente, de forma consistente, tem se desvalorizado frente ao dólar, né? Isso aqui é a valorização do dólar na comparação com essas duas moedas. E olha aqui, o dólar está disparando frente ao real. De fato, né, a Argentina está se estabilizando consideravelmente, o dólar blue está aqui, né, que é esse gráfico que a gente viu aqui, um pouquinho menor, está se aproximando da cotação oficial cada vez mais, daqui a pouco vai ser a mesma coisa. E o real, meu amigo, o negócio está feio pra gente. Vamos conversar sobre esse tema, analisar esse ponto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, a moeda brasileira está se desvalorizando consideravelmente, já são 20% aqui na cotação aí, média, né? Varia muito de cotação e tudo mais. De janeiro para cá, real tá evaporando no ar. Essa é a verdade aqui, só que eles colocam que nós estamos vivendo um cenário de desvalorização generalizada. Tudo bem, o dólar sim está ganhando força em relação a todas as moedas. Na verdade, acho que só o dólar de Hong Kong conseguiu um pouquinho ficar melhor do que o dólar norte-americano, mas de forma geral é isso que está acontecendo. Mas o ponto não é esse, né? Isso sempre aconteceu. Todas as moedas caem em relação ao dólar, várias moedas se valorizam frente ao dólar, é meio que um fenômeno de manada. O problema do Brasil é isso aqui, ó, esse percentual de desvalorização num período de tempo tão curto assim. Estamos falando aí de 11 meses e o real despencando para esse patamar e chegando nas suas máximas históricas. Esse é o grande problema, que não tem nada a ver com a tendência mundial, não tem nada a ver com questões geopolíticas. Ah, é a guerra, é o Trump, eu não sei o quê, sei lá que outra questão que o pessoal coloca. Não, são questões internas, essencialmente relacionadas à política econômica brasileira, a desastrosa política econômica movida pelo governo Lula. Então, qual que é a moeda que mais está caindo no mundo hoje? É o real? Não, não é o real. É a moeda do Líbano, né? Eu esqueci o nome dessa moeda aqui, mas enfim, acho que é lira, né? Não, acho que a lira é a moeda da Turquia. Mas a moeda do Líbano aí, LBP, sei lá que moeda, como é que é o nome dela, tá caindo 83%, mas beleza, né? O Líbano está envolvido numa guerra com Israel. Tem a questão do Hezbollah, ninguém sabe quem que manda no país de verdade ou não. É uma moeda que nem dá para levar em consideração. Qual foi a última vez em que você pensou em investir na moeda do Líbano? Aliás, essa moeda está com problemas de valorização desde antes da guerra, não é algo novo, não. Então, nem dá para comparar com isso aqui, né? Aí, na sequência, quem que vem em matéria de desvalorização? Grandes países extremamente estáveis, localizados em uma região geográfica conhecida pelo seu
desenvolvimento social, humano e econômico, que é a África, né? Olha só, Etiópia está caindo 55%, Nigéria caindo 46% e o Egito caindo 38%. E todos esses países, obviamente, estão com crises econômicas muito graves. E são países africanos. Fala sério, tem como comparar? Veja então que até o momento eu não falei de nenhum país cuja moeda vale a pena ser considerada. A moeda da Etiópia, né? Qual foi a última vez que você pensou em investir na Etiópia? Colocar seu suado dinheirinho, vou procurar um ETF que esteja exposto à economia etíope, né? Pelo amor de Deus, não dá nem para comparar isso aqui, para colocar o Brasil, que é visto por todo mundo aí, todo mundo de olho no Brasil. Com ou sem governo Lula, o pessoal fica de olho aberto para as oportunidades aqui no Brasil. Agora, depois disso aqui, você tem um grupo de países cujas moedas têm se desvalorizado entre 20% e 15% este ano em relação ao dólar. E aí, é claro, está o Brasil, junto de quem? Da Argentina, Serra Leoa, México, Rússia e Turquia, né? E aqui os países mais parecidos nesse sentido são o Brasil e o México, que estão com problemas relacionados a questões essencialmente políticas do atual mandato. Aliás, o México está numa transição ali de governo um pouco preocupante. Agora, a Argentina está vindo de um problema econômico grave. Ela já está, é a herança do governo anterior, Javier Milei está com 1 ano de mandato, recuperando bem a economia. A gente já vai falar da Argentina, né? A Rússia está envolvida numa guerra longa, extenuante, que ninguém sabe para onde que vai, ninguém sabe o grau de deterioração que isso está causando na economia russa, pode ser muito pior do que aparenta. E a Turquia tem o problema da lira turca lá, que é aquela coisa que já vem capengando há muito tempo, inclusive. O que o Brasil está relacionado? Serra Leoa, meu amigo. Serra Leoa, olha só. E eu te falo, desses países aqui, eles estão em ordem de desvalorização, ou seja, a moeda de Serra Leoa se desvalorizou menos que a moeda brasileira. Vou até colocar o gráfico aqui para a gente ver, né, com o índice de desvalorização aqui de cada moeda. Então dá uma olhada. Aqui você tem a moeda do Líbano, a moeda da Etiópia, a moeda da Nigéria, a moeda do Egito, e aqui começa esse grupo dos 20%. Né? Tem a Argentina aqui, mas você pode ver que está desvalorizando 20% ali, e está muito perto do patamar brasileiro. Agora eu te pergunto, quem que está subindo e quem que está crescendo nessa história? Já vou mostrar os gráficos novamente aqui. Aí vem o Brasil com seus 19%, e depois, né, de 19% de desvalorização, seguido pela Serra Leoa com 18%. Caramba, o Brasil consegue ter uma moeda pior em relação ao dólar, pior em 2024 do que a moeda de Serra Leoa. Isso se não tiver outros países aqui que eu não vou saber identificar pela sigla, né? Então, não sei nem se eles vão... tem alguns países aqui, inclusive, né? Deixa eu olhar algum interessante aqui. Colômbia, Hungria, Cazaquistão, né? Cazaquistão, essa aqui, tá bem melhor que a moeda brasileira, caindo muito menos. E é claro que lá você tem aqui também países mais desenvolvidos. O euro tá aqui no meio dessa história também, com algum grau de desvalorização, sim. E a África do Sul conseguiu se valorizar, né? Nesse momento é a moeda que aparece mais bem cotada em relação ao dólar, sendo que a moeda da Grã-Bretanha aqui, né, que é como é que é o nome da Libra, né? Libra esterlina, tá empatada com o dólar em matéria de valorização, mas o real tá aí, meu amigo, perdendo de Serra Leoa, perdendo do Cazaquistão. Essa é a economia brasileira. Então, não é a pior moeda do mundo, não é o pior cenário, não, mas, caramba, dá para levar em consideração quem está pior do que o Brasil? Mas tem a Argentina. Pois é, mas olha aqui, olha o prognóstico, olha para onde que a coisa vai com o caminhar do tempo. A Argentina estava com altos e baixos aqui no começo do ano, depois o dólar deu uma disparada mais ou menos aqui entre maio e julho, né? Tinha alguns problemas também ali de um pouco de indecisão política na Argentina, que ajudou a piorar esse cenário. Só que de julho para cá, o dólar só caiu na Argentina, né? O dólar na comparação com o peso argentino, obviamente, estamos falando de uma valorização. No ano, o dólar está ganhando 10% ainda, sob essa análise aqui, né? Acho que é o USD Digital Dollars, é o SDC, né? Que é o
dólar digital aqui, né? Acho que é ETF de dólar, né? Mas é um ótimo parâmetro para a gente comparar mesmo assim, porque mostra o quanto que o real brasileiro está se depreciando de forma contínua. Olha aqui, esse gráfico está subindo, ou seja, o valor do dólar em relação ao real está crescendo. Agora, o que aconteceu em julho para que isso aqui caísse, né? Vou até subir um pouquinho, acho que não dá para subir aqui não. O que aconteceu em julho para que a coisa começasse a cair de forma constante? Milei parou de imprimir dinheiro. É simples assim, eu fiz um vídeo aqui na época explicando isso. O governo conseguiu estabilizar a emissão de moeda, parou de imprimir dinheiro, de gerar dinheiro novo criado do nada. Ou seja, a moeda começou a ficar mais escassa, como ela deveria ser, e aí ela começa a se valorizar frente a outras moedas, até porque o dólar está sendo impresso, continua sendo impresso. Então a quantidade de pesos se manteve estável no patamar alto, é claro, né? A base monetária está muito inflacionada, mas se estabilizou enquanto o dólar continua crescendo, a sua base, o real também. E é esse o resultado que a gente vê, um resultado sólido, estável. Não é, o pessoal falou, não, isso aqui é um cenário de desvalorização generalizada. Cadê a desvalorização generalizada? Eu estou vendo exatamente o contrário aqui. Então, em resumo, o real é a pior moeda do mundo? Não é a pior moeda do mundo. Consegue ganhar da moeda do Líbano, da Etiópia, da Nigéria e do Egito e, por enquanto, talvez pelas próximas semanas, da Argentina e nada além disso. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito do dólar e do real, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.